O que será que a tragédia de Mariana, a decisão do Flávio Dino e os bancos têm em comum? Essa e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Vamos lá. Denúncia a decisão da Justiça do Reino Unido sobre Mariana para tentar blindar Moraes de lei Magnitsky. Ué, será que isso aí vai dar certo? Vamos lá. Aqui, ó. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal declarou a ineficácia da medida cautelar da Justiça do Reino Unido que determinou ao Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, em março desse ano, a desistência da ação da Corte que pede suspensão dos contratos firmados entre escritórios ingleses e municípios brasileiros. Na decisão proferida na segunda-feira, Dino afirmou que decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante a homologação ou por meio de mecanismos de cooperação internacional. Vamos lá. O que isso aqui quer dizer? Como vocês sabem, aconteceu aquela tragédia ali da Barra de Mariana, muitas famílias foram desfeitas naquele negócio, então houve uma ação coletiva para poder entrar com um processo para terem os direitos, né, para serem indenizados, para falar a verdade, né, serem indenizados. Aí o que acontece? Olha só, quais foram os 26 municípios que aderiram ao acordo de recuperação? Das 49 cidades elegíveis, 23 rejeitaram o pacto que prevê 170 bilhões e estipula que cidades desistem de todas as ações judiciais contra mineradoras, incluindo as que tramitam em Londres. Mariana não assinou. Ou seja, o pessoal de Mariana, entrou junto com esses outros municípios, poderiam entrar com um acordo para ter a reparação, ter a indenização, porém eles precisariam abrir mão de todas essas ações para poder fazer isso aí. Qual é a questão? A questão é que eles entraram na Justiça de Londres para poder reaver esses valores. Porque enquanto lá na Justiça daqui do Brasil é de 170 bilhões, lá o valor é muito maior, coisa de 230 bilhões. Ó, presta atenção. Quem aceitou o pacto se comprometeu a renunciar a todas as ações judiciais vigentes, inclusive aqui tramita na Justiça da Inglaterra, a cidade de Mariana, onde ocorreu a tragédia, não assinou. Mais de 600 mil vítimas do desastre de São Marco, Mariana, entraram em ação em reparação dos danos do Reino Unido, onde o valor das indenizações pode totalizar 230 bilhões, o que dela faz a maior ação coletiva ambiental do planeta. Ou seja, entrar com essa ação lá na Justiça da Inglaterra, porque as empresas atuam em solo estrangeiro, seria muito melhor. Então, o que aconteceu? Enquanto algumas cidades aderiram a esse acordo de 170 bilhões, provavelmente seria mais fácil, outras cidades, né, como foi o caso de Mariana, preferiram entrar em acordo com a Justiça da Inglaterra, porque a indenização, obviamente, seria muito maior, né? É muito maior. Aí aqui, ó, segundo a associação, o valor proposto pela Vale, Samarco e BHP não atende às prefeituras e teria ficado com maior parte com a União e os executivos estaduais. O pacto prevê ao longo de 20 anos medidas estimadas de 170 bilhões, ou seja, então a gente vê uma diferença bem expressiva de pelo menos 60 bilhões a mais, né? Veja aí a diferença. Então, o que acontece? Com essa decisão aqui do Flávio Dino, aqui ó, de acordo com o ministro e ordens estrangeiras, não produzem efeitos de relação pessoal brasileira, relações jurídicas aqui celebradas, bem aqui situados em empresas que atuam no Brasil. Qualquer violação dessas regras, pontuou o ministro, constitui ofensa à soberania nacional e à ordem pública e aos bons costumes. Portanto, presume-se a ineficácia de tais leis e atos e sentenças emanadas de país estrangeiro. Então, em resumo, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que essa ação que a cidade de Mariana e dessas outras cidades estão tomando ali na Inglaterra, a partir dessa decisão do Flávio Dino, se tornam ineficazes. Ou seja, o pessoal que pediu indenização por essa tragédia de Mariana não vai ter mais como ter essa indenização. Por quê? Porque agora, segundo o entendimento do Flávio Dino, essas ações internacionais não valem aqui no Brasil. Percebeu aí o tamanho do problema? Fora que, se você não sabe, existem muitas outras decisões dentro do governo, aliás, entre países, né, que tramitam nesse exato momento, como, por exemplo, guarda compartilhada de pessoas que estão em países diferentes, que tem muito, não é pouco não, tem muito. E isso impacta diretamente nessas ações. Ou seja, por conta do Dino
querer proteger o Alexandre de Moraes, acaba que essas pessoas vão acabar ficando sem essa indenização. Você está entendendo como é que é? E isso aqui é só o começo, né, do iceberg, só a ponta, né? Dino permite que Moraes recorra ao próprio STF para se livrar de sanções da lei Magnitsky. Se quiser contestar punições impostas por Trump, Moraes poderá ter causa examinada por colegas de tribunal. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que esse negócio da lei Magnitsky ser aplicado aos bancos, o Dino vai lá e coloca, não, como eu sou o cara aqui, eu vou tomar essa decisão e isso aqui vai ser mandado para o Moraes decidir. E é claro que o Moraes vai decidir que o melhor a ser feito é manter as contas dele. O problema é que isso dá um negócio assim estratosférico de negativo para os bancos aqui do Brasil. Por quê? Para poder manter as contas do Xandão, eles vão precisar estar arriscando seus sistemas. Inclusive, essa questão do SWIFT, que isso aí é muito sério. Você vê, eu já fiz vídeo aqui sobre o assunto, de que os bancos da Europa simplesmente negaram, não, vamos excluir as contas desse cara aqui. Vamos excluir, porque quem aqui é louco de arriscar perder a negociação com os Estados Unidos, e todo banco que se preze quer fazer negociações em solo americano, caso contrário, muita coisa deixa de ter validade. Ou seja, segundo os próprios bancos da União Europeia, arriscar o sistema ali é um suicídio financeiro. Não tem outra palavra, foi exatamente essa palavra que eles utilizaram. Aí aqui, ó, ao julgar a causa referente à decisão do Reino Unido sobre a tragédia de Mariana, Dino declarou que se um cidadão brasileiro se sentir prejudicado por imposição derivada da lei, sentença ou ato, outro país em território nacional pode reclamar diretamente ao Supremo ou a outro órgão judiciário brasileiro. Ou seja, ele pegou aquela decisão lá atrás, dizendo que ele tá um cara altamente qualificado, né? Linkou uma coisa com a outra e tal, vamos pegar isso aqui. Aí, com base nisso aí, agora não pode ter validade internacional. Uma lei internacional não pode ter validade aqui. Uma decisão judicial internacional não pode. Só que o que acontece? Existe um regimento que diz que essa justiça entre países, ela é válida sim. E o que o Dino está fazendo? Está isolando o nosso país, dizendo que não, aqui não pode, aqui tem que ser o que o STF quer, e o STF não quer prender o Moraes. Quer dizer, o STF não, né? O STF não. Agora o Dino, que até o Zanin, eu não sei se ele está disposto, não, porque esse negócio está aqui, só está indo para a mão do Dino, porque o Zanin saiu fora. Será que isso não tem a ver, uma coisa a ver? Isso é uma especulação minha, mas vamos lá. Aí, isso aqui, ó, o que aconteceu? Lei Magnitsky, o equívoco de Dino, segundo o banqueiro da Faria Lima, né? Provavelmente, esse banqueiro aqui da Faria Lima não deve ter feito o L, mas muito pessoal aí da Faria Lima fez dizendo, não, o Bolsonaro fala palavrão, a gente não pode deixar o Bolsonaro, o Lula vai ajudar nós tudinho aqui, tudo mais. E agora? Agora, meu amigo, agora deu problema, viu? De um banqueiro da Faria Lima comentou, comentando a decisão de Flávio Dino, que determinou na segunda-feira ordens judiciais executivas do governo estrangeiro necessitam ser homologadas no Brasil numa tentativa de blindar Alexandre de Moraes do efeito da lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos. A decisão é bastante equivocada pelo seguinte: a lei americana não está sendo aplicada em outro país. Ela é clara no sentido de que se aplica àqueles que têm e querem manter negócios em território americano. Ou seja, se a lei Magnitsky está sendo aplicada aos bancos e os bancos têm negócio em território americano, logo, se essa lei Magnitsky não for imposta aqui no Brasil, aqui dentro dos bancos, os bancos não colocarem ela em vigor, o que acontece? Os bancos não podem operar em solo americano. Ou seja, por exemplo, o Banco Central quiser ter negócios em território americano, precisará respeitar a lei Magnitsky, assim como Itaú, que fez o L, né? Bradesco e outros. Aí o que acontece? Mediante essa decisão, ele disse que é claro que se quiser ter negócio em território americano, e a gente sabe que um banco que não consegue ter negócio ali em território americano, ele perde muita coisa. Só que a gente não está falando do banco que ele vai para lá para poder tentar alguma coisa, não, a gente está falando de bancos que já estão lá, como é o caso desses aqui apresentados, o Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil. E no vídeo que eu mostrei sobre os bancos, eu tinha falado sobre esse problema aqui.
né? Eu vou até colocar o vídeo aqui para poder você dar uma olhada. Aí vamos lá. Dino decide que leis estrangeiras não têm validade no Brasil. Não, agora não pode, não pode. Aqui é só o que eu disser que pode, porque a gente precisa blindar o Alexandre de Moraes. Isso aqui diz muito também sobre essa questão da Magnitsky, porque se o Zanin já era para poder tomar essas decisões e pulou fora, agora é o Flávio Dino. O que a gente entende ali? Nesse julgamento aí do Bolsonaro na primeira turma, a gente vê o Fux já deu linha na pipa. A Carmen Lúcia está mais pro lado do Fux do que pro lado dos demais, principalmente da forma que ela se declarou na volta do recesso da corte. O Zanin pulou fora. Daí fica o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, que se for realmente ficar dessa forma, vai acabar que o Bolsonaro vai ser inocentado dessa situação, porque a acusação, culpa, cadê as provas? Ninguém vê prova nenhuma. Mas aqui já diz muita coisa. E o Martin De Luca, né? Ele disse aqui, ó, advogado de Trump reage, decisão de Dino no STF repete a Venezuela, né? Aí aqui, ó, valeu, sim, advogado de Trump, Martin De Luca, reagir à decisão do ministro Flávio Dino que blinda Alexandre de Moraes das sanções impostas pelos Estados Unidos por meio da lei Magnitsky. Em contato com a coluna de Luca, avaliou que a decisão repete tentativas de Venezuela e da China de contornar restrições adotadas pela Casa Branca, ou seja, um verdadeiro suicídio, né? Um suicídio financeiro. Deixa eu colocar um pouquinho mais pro lado aqui para vocês verem. Ó, um verdadeiro suicídio financeiro. Por quê? Porque como é que eles vão fazer o negócio valer se essa decisão ela precisa... Você tá entendendo? Fica até difícil de explicar. Mas, na verdade, não é uma escolha. Isso tem que acontecer. Porque você escolhe, você vai... o melhor a se fazer é você cortar a mão para poder preservar todo o corpo. Mas não. O que ele está fazendo? Não, os bancos precisam preservar as contas do Moraes aqui. E os bancos agora estão nesse impasse. O que é que vão fazer? Vão manter a conta do Xandão para poder arriscar as suas operações fora do Brasil? Isso aqui, cara, isso aqui é sensacional de bom, cara. Isso aqui é sensacional de bom. Como é que esse camarada... O que esse cara tá fazendo? Bom assim no sentido de que é um entretenimento, cara. Todo mês, toda semana praticamente, o Brasil tem um plot twist diferente. É impressionante. Como é que esses caras conseguem pensar nessas coisas? Eu não sei. Aí, ó, ao tentar blindar Alexandre de Moraes, o ministro Dino está repetindo uma fórmula que vimos em lugares como China e Venezuela que fracassaram. Medidas que prometiam defender a soberania acabaram sufocando a economia e isolando o país, que é o que exatamente ele está fazendo. Você perceba que, a partir desse momento, você consegue linkar o que ele está falando aqui com a estratégia do Lula, que tá destituindo o dólar, não, a gente tem que usar a moeda do BRICS, vamos tornar o BRICS um bloco econômico muito forte. E você pode ver que isso aqui é uma estratégia, tá? Ele está isolando o Dino, enquanto ele está isolando os bancos aqui dessa forma, o Lula está atuando em outra frente para poder fortificar essa questão do BRICS, mas está sozinho. Tá entendendo? Tá sozinho, ninguém, nem os países do BRICS mesmo estão querendo fazer isso aí. Estão negociando com o Trump, sabe? Então, aqui que a gente consegue ter aqui? A gente consegue perceber que o Brasil está sendo isolado por esses caras e nós vamos ter muito prejuízo com isso. Mas fica a questão, será que os bancos vão querer aderir a isso mesmo? Então, um problema sério. Teve a festinha do Moraes não, né? Da Guilmar Mendes, falando, teve um monte de coisa, e inclusive tinham pessoas que estavam por lá, né? Algumas pessoas bem importantes nesse sentido. Será que conversaram alguma coisa? O Rodrigo Maia, inclusive, estava lá. Será que o Alexandre de Moraes, né? O que será que estavam conversando? Será que deu certo essa atuação deles aí? Vamos esperar para ver.